final das contas, só o energúmeno é que ficou mal com o Papa. Todos os chefes de Estado estavam lá, no sepultamento do Papa. Tiveram que ouvir, ainda por cima, o cardeal falando sobre a paz e sobre a responsabilidade daqueles chefes que estavam lá. Todos eles agora hostis entre si. Mas até mesmo aqueles que se opuseram e se opõem à doutrina papal, ou digamos assim, se opõem à ideia de um cristianismo verdadeiro, ou seja, um cristianismo da paz, do amor, mesmo estes que não têm nenhum apreço pelos mais humildes, trataram de reatar com o Papa de alguma forma, porque já estavam achando que ele, doente, podia falecer. E eu vou contar uma coisa para vocês. No último momento, Milei deu um trançapé na única besta maior. Quer dizer, os caras da direita não são lá muito interessantes, mas a besta maior é o Bolsonaro. E só ele ficou de fora. Então, mas ele está doente, não podia ir. Mas ele não ia e nem falou nada, nem para dar sentimentos, pêsames, nada. Foram entrevistar ele, ele falou dele. E está criando confusão no hospital. Agora, o que o Milei fez? O Milei, eu estou falando para você que até o Milei deu um trançapé, né? Incentivou o Bolsonaro a todas as rupturas que o Bolsonaro adora. Só que o Milei, sendo argentino, e sabendo o quanto o Papa iria ser homenageado na hora da morte, foi lá no Vaticano com o Papa vivo, abraçou o Papa e agora ele disse que ele pediu perdão ao Papa pelos xingamentos durante a campanha e que o Papa o perdoou. Foi no enterro e voltou numa boa para a Argentina. Resultado? Quem é a besta maior? Bolsonaro. O único líder de direita que, se opondo ao Papa, ficou se opondo ao Papa até na hora da morte e nenhum comunicado conseguiu dar. E vejam só que na Itália, quem está comandando? A extrema-direita, a loira lá. O que ela fez? Também foi visitar o Papa. Soltou uma nota bem humorada sobre o Papa, que o Papa estava contando piadas e tal. Fez uma foto com o Papa. Milei também. O Trump foi no enterro. A besta do Bolsonaro tá aí, ó. Foi o único que realmente faz questão de ter a imagem machucada por tudo que ocorre. É interessante isso, né? Porque é interessante comparar com o Lula, né? Tudo que havia de ruim no Brasil, a imprensa... é o Lula, é o PT. O meu gato sumiu aqui de cá. Foi o Lula, culpa do PT. Tudo. Chegaram a culpar o Lula pela inflação quando ele não estava no governo. Então,
você tem um cara que tem oposição. Agora o Bolsonaro não. O Bolsonaro, todas as vezes que se diz, né, é o Bolsonaro, é o Bolsonaro, é o Bolsonaro, é ele mesmo que causou o problema. Não é uma imprensa ou oposição, não, é sempre ele mesmo. Ele é o autodestrutivo. É interessante né? É um estudo que a gente devia fazer de quanto que pessoas destrutivas são ou não são autodestrutivas. Porque você tem pessoas que são um cancro, né? Mas tem pessoas que são um cancro no barco que elas estão, e elas estão afundando junto. E elas continuam. Depois chega uma época que elas não são mais um cancro para o barco. O barco corre e elas ficam no mar, no barco salva-vida, né? E ali elas foram aquele barco sozinhas, só elas. O Bolsonaro é isso. Ele causou o mal para a nação, 700 mil mortos pela Covid, gente. Ele é o culpado direto disso. Ele botou a população para trabalhar, ele foi contra as medidas que eram necessárias para conter a Covid, ele não comprou a vacina no tempo certo, ele divulgou remédio errado, ele pagou dinheiro preto do governo para comprar, fazer o remédio errado. Um cancro. Mas agora, gente, ele não está mais na presidência. E é interessante que cada vez mais, sem poder, ele continua destruindo. Só que agora, tudo que ele destrói está colado nele. Então é uma autodestruição contínua. Porque antes era uma destruição das instituições do governo e, portanto, uma destruição dos poderes da República, que incluía a destruição da própria presidência. E ele chegou a fazer isso com né, o golpe Tabajara. O golpe Tabajara quase que, né, e o destruiu. Mas agora não tem mais nada disso. Agora ele não tem mais cargo público, não mais nada. E ele continua destruindo, só que ele não percebe que essa destruição agora não tem mais a ver com política. É a destruição dele como pessoa. Ele vai acabar na cadeia. É interessante, gente, ver esse tipo de personalidade, né? Que ela vai se punindo, uma autopunição contínua, que você no primeiro momento você pensa que é ódio ao mundo. Depois no segundo momento que você percebe que é ódio a ele próprio. E depois no terceiro momento você percebe que este ódio a ele próprio é a ele mesmo, enquanto uma criança. Uma criança que se odeia. É muito triste isso, né? É muito, no fundo, é muito triste. Claro que isso tem a ver com identidade sexual dele. É claro. Bolsonaro é um gay enrustido, evidente, tem uma homossexualidade latente, né? A homossexualidade dele brota. Só que ele tem ódio de homossexuais e, portanto, ele tem ódio desse desejo dele por homens. E ele se pune o tempo todo. O tempo todo ele cria uma situação de autopunição. Agora, nesse episódio do Papa, fica claro, porque todas as pessoas que criaram conflito com o Papa correram lá para ficar bem com o Papa na hora da morte. E o Milei, então, foi o que mais correu por ser argentino. Bom, o Milei teve... Você tem uma ideia? O Milei, por ser argentino e por ter pedido perdão para o Papa, como ele diz, né, ele teve um assento especial agora na morte do Papa. Ficou só ele e o presidente da Itália.
Quer dizer, na hora do vamos ver, né? Bolsonaro não. Bolsonaro está num país católico, doente numa cama de hospital, e ele não conseguiu ouvir falar que o Papa morreu. De tão autocentrado que ele está, e de tão centrado que ele está no Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes é o homem, é o macho, que dá atenção a ele, que pune ele, que realiza a destruição dele, que colabora com a autodestruição dele. Mas é só colaboração, porque o Alexandre de Moraes não faz nada contra ele, é ele que se destrói. Veja que outro dia ele foi na televisão para dizer que ele tinha impresso, em vez dele falar, não, eu recebi um papel aqui e imprimi. Não, ele falou, eu imprimi a minuta do golpe. Caramba! Né? Não tem mais o que dizer, né? Aí vem uma pessoa lá intimar ele no hospital, ele cria aquela parafernália toda para filmar a pessoa. Gente, né? Agora esses dias está enciumadíssimo, porque o Collor foi preso, as atenções se voltaram para o Collor, agora para o... Né? Então, ele, todo dia ele levanta de manhã e ele... Pô, qual vai ser a punição de hoje? Será que o Alexandre de Moraes não vai lembrar, né, de me espezinhar? Porque há dois problemas nisso daí. Um é esta autopunição. O outro problema é ele próprio não sentir mais nada. Ele está tão reificado, está tão coisificado, que ele é aquele cara que precisa se espetar para sentir dor, para ter algum retorno à vida. Então a própria punição é uma tentativa desesperada de voltar a ter sensibilidade. Alguém tem que me machucar. Isso fica bastante claro na maneira como ele leva a vida dele. Porque ele faz tudo errado no tratamento dele e volta ao hospital, Sabe o que eu gostaria de perguntar? Eu gostaria que você, da esquerda reflexiva, está sempre acompanhando o canal, levasse esse vídeo para um bolsonarista e perguntasse, você se identifica com o Bolsonaro? Viu o professor falando, veja quem é o Bolsonaro, você se identifica com isso? Ou você é daqueles que nunca consegue crescer e está procurando um outro papai, um outro líder de direita idiota, né? É isso, gente. Olha, eu tô pedindo o like para você, tô pedindo para você se inscrever no canal. Agora, se você se inscreve no canal, aciona o sininho para receber o sinal dos vídeos, de que o vídeo tá saindo. E a outra coisa que eu quero pedir para você é o comentário. A gente lê todos os seus comentários, inclusive alguns comentários a gente repassa para a comunidade toda, na lista do canal, no canal. Então isso vai formando uma consciência crítica, gente, que é importante. E por fim, eu peço a colaboração de você para o Pixt, para o Alpixt, porque é isso, gente, que mantém o canal funcionando. É você que dando um pouquinho ali, o outro dá um pouquinho aqui, dá um pouquinho aqui, a gente vai conseguindo ter condições de manter o canal. O canal, gente, não é fácil de manter. Primeiro porque a gente estuda, a gente compra livro, a gente doa livro. A gente mantém o canal funcionando quase que como uma instituição acadêmica. Então você dá um pouquinho, um dá 10 reais, dá 20, dá 15, outro dá 500, outro dá 1.000, outro dá 2.000, um dá R$1. E a gente vai formando essa consciência crítica e essa capacidade de nós sobrevivermos e mantermos a independência. A independência é fundamental, gente.
na esquerda reflexiva. Daqui a pouco a gente volta.